A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, uma alegria estar com você mais uma vez. Estamos juntos para o comentário da lição número 3 da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, do dia 16 de abril de 2017. O título é Melquisedeque, o Rei de Justiça. Falaremos então sobre esta personagem bíblica, escolhida pelo nosso comentarista, pastor Edinaldo Renovato, para continuar analisando o tópico principal, que é o foco da nossa revista, o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro, Melquisedeque. Essa figura enigmática, que aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, na história de Abraão, quando Abraão está retornando de uma batalha, onde ele vence alguns reis e também liberta o seu sobrinho Ló. Muito bem. Desde a menção do livro de Gênesis, passando pelo livro de Salmos e também no Novo Testamento, com referência principalmente na carta aos Hebreus, sobre este homem Melquisedeque, chamado Rei de Salém, o Rei de Paz, e também cujo nome representa e significa Rei de Justiça. É importante pensarmos em Melquisedeque pelo fato dele ser um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos analisar um pouco a pessoa dele, o significado de seu nome e o que a Bíblia fala sobre Melquisedeque. Também vamos analisar um pouco sobre o caráter, que é o tópico principal, que nós devemos trabalhar esse trimestre, e também pensarmos, evidentemente, naquele que Melquisedeque tipificava, que é a pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo diz, porque dele assim se testifica. Esse dele refere-se a Jesus, o Messias, o Cristo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 17. O sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é sumo sacerdote perfeito e eterno, nos diz a verdade prática. Temos a divisão da nossa lição, primeiro, quem era Melquisedeque, segundo, lições do caráter de Melquisedeque, e o terceiro ponto, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Tu és sacerdote eternamente. Um sacerdote eterno. A referência a Cristo, na verdade prática, Hebreus 7,17. Também em Hebreus 5,16 está escrito, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está falando de Jesus. Pensemos em Jesus como o nosso sumo sacerdote. Ele é quem nos intermedia com Deus. Ele é quem nos introduz a Deus. É por ele que nós nos aproximamos de Deus. É um sacerdote eterno para diferenciar do sacerdócio de Arão e dos levitas, que foi um sacerdócio que não tinha condição de ser eterno em virtude de ser composto por homens mortais. Então, o próprio Jesus, que nunca poderia ser sacerdote na terra e exercer qualquer função dessa natureza entre os filhos de Israel, por ele não ser da tribo de Levi, e todos os que ministrassem ou ministravam no templo deveriam ser da tribo de Levi, e Jesus não era, a descendência dele era da tribo de Judá, daí que a ordem sacerdotal de Cristo não é a ordem araônica, vinda da antiga aliança. É uma ordem diferente, representada por Melquisedeque, que era chamado sacerdote do Deus Altíssimo,
rei de Salém. Então, esse Melquisedeque, ele aparece no livro de Gênesis de uma forma assim, bem estranha, na história da vida de Abraão, mas era alguém que de fato era um sacerdote de Deus. Sem genealogia, diz o texto de Hebreus, porque não temos a narrativa de seus antepassados na Bíblia Sagrada, por ele não fazer parte justamente do povo hebreu. Então, essa figura enigmática, diferente, mas que entra na história do pai da fé, ela representa um aspecto totalmente novo que representaria a pessoa e o sacerdócio e a ação sacerdotal de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, exerce um sacerdócio eterno, pelo que a própria Bíblia diz, segundo a ordem de Melquisedeque, porque nunca terá fim. É um sacerdócio perene. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, que Hebreus 7:25 diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse é o privilégio maravilhoso de termos esse sacerdote que constantemente, por todo sempre, está olhando por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele disse para João na ilha de Pátimos, eu sou o primeiro e último, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então, ele é aquele que vive para sempre, portanto, exerce um sacerdócio totalmente diferente do que era o sacerdócio da antiga aliança. E pensar em Cristo como nosso sacerdote, pensar em Cristo como aquele que intercede por nós, deve encher o nosso coração de gozo, de alegria e de contentamento, porque as suas intercessões são poderosíssimas em nosso favor. Escreveu Robert Murray, ele disse: se eu pudesse ouvir Cristo intercedendo por mim no quarto ao lado, não temeria 1.000.000 de inimigos. No entanto, a distância não faz diferença, ele está intercedendo por mim. E esta é uma verdade retratada em Hebreus capítulo 7, verso 25. Nós sabemos disso porque as Escrituras afirmam que ele é um sacerdote, e que é o sacerdote eterno e que está intercedendo por nós. Esta é a verdade da palavra de Deus e assim nós cremos. O texto bíblico básico desta lição está em Gênesis 14, 18 a 19 e Hebreus 7, de 1 a 7, também o versículo 17. Lá em Gênesis 14, 18, fala um pouco sobre Melquisedeque. Ele é chamado de rei de Salém. Rei de Salém. Conforme Hebreus capítulo 7, verso 2, era rei de justiça. Rei de justiça, que é o significado do nome hebraico Melquisedeque, que significa rei de Salém, ou rei de justiça, melhor dizendo. Rei de justiça. Esse é o significado, a interpretação do seu nome, segundo Hebreus capítulo 7, verso 2. O nome, então, é rei de justiça. Ele é chamado rei de Salém, que é rei de paz. Rei de justiça, rei de paz. Não dá para nós deixarmos de ver aqui a figura de Jesus, o tipo de Jesus Cristo. Porque Jesus, o nosso Senhor, é a justiça nossa. Ele é a nossa justiça. E ele é a nossa paz. Então veja como Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, a figura perfeita do Senhor Jesus Cristo, embora as narrativas sobre ele sejam poucas. Mas a Bíblia assim diz. Portanto, Cristo é a nossa justiça. Ele não é apenas o rei justo, ele é a justiça nossa. Diz Paulo que ele foi feito por Deus a nossa justiça. E ele é a nossa paz. Paulo fala sobre isso também no livro ou na carta aos Efésios. Jesus é a nossa paz. Ele promoveu a paz e ele é a paz.
o Senhor Jesus Cristo. Outra informação importante sobre Melquisedeque, que nós encontramos na Bíblia, lá em Gênesis também, é que quando ele vai ao encontro de Abraão após a vitória contra os reis que Abraão venceu, diz que ele trouxe pão e vinho a Abraão. Novamente, uma indicação profética acerca de Cristo, mais especificamente em relação à própria ceia instituída por Cristo, a ceia do Senhor. Naquele jantar que Jesus teve com seus discípulos por ocasião da Páscoa, nós encontramos Jesus instituindo ali a ceia do Senhor. E os elementos que ele usou foi o pão e o vinho. E Melquisedeque, ele trouxe a Abraão justamente o pão e vinho. Apresentou isso a Abraão, da mesma forma como Cristo, ele instituiu a ceia usando os mesmos elementos lá de Gênesis 14. Diz lá também que ele é o sacerdócio, ou era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote de Deus. E Jesus é o sacerdote de Deus por nós, estabelecido por Deus em nosso favor. Diferente de tudo que a antiga aliança representava, o Cristo, o Senhor, ele está num tabernáculo eterno, que é o próprio céu, intercedendo por aqueles que por ele se chegam a Deus. Ele é o mediador, ele é o sacerdote, ele faz esta ligação entre o homem e Deus. Assim como Abraão entendeu que Melquisedeque era de fato um sacerdote do Deus Altíssimo e, portanto, pagou-lhe os dízimos como um reconhecimento de que aquele homem representava realmente Deus, o pai da fé, ou o homem que andava pela fé, o homem que vivia pela fé e na obediência a Deus, reconheceu na figura de Melquisedeque, na pessoa de Melquisedeque, um sacerdote de Deus, de maneira que pagou os dízimos, reverenciou e valorizou aquele homem. Jesus, sendo o sacerdote do Deus Altíssimo, é aquele que merece de nós toda a nossa honra, toda a nossa devoção, toda a nossa glória e principalmente toda a nossa vida, porque ele é o nosso grande sacerdote. Em Gênesis capítulo 14, versos 19 e 20, diz que ele abençoou Abraão. E é claro, conforme diz Hebreus, que o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque, além de trazer para Abraão pão e vinho, ele ainda abençoou Abraão. Impetrou a Abraão uma bênção em nome do Deus a quem ele representava. Ele foi o abençoador do homem que peregrinava pela fé na direção de Deus. A bênção de Melquisedeque repousou sobre Abraão e Abraão paga-lhe o dízimo. O sacerdote que abençoa, o sacerdote que impetra a bênção. Assim foi Melquisedeque. E assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos abençoados nele com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos de Deus vêm até nós através de Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão como uma forma de um canal de trazer a bênção de Deus. Embora Deus já havia abençoado Abraão, Abraão já era um homem abençoado. Mas a figura de Melquisedeque apontando para Jesus ali, mostra para nós que o Messias, o Cristo, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus nosso Senhor, é o canal da bênção de Deus para a nossa vida. Hebreus 7,13 diz sobre ele, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim de dias ou fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Permanece sacerdote para sempre. Então, nós vemos aqui
um pouquinho agora sobre o caráter perfeito, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Então, Melquisedeque ele é tomado nas Escrituras como um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. E vemos então aí um caráter perfeitamente semelhante ao de Cristo. Então, ao olhar para o caráter de Melquisedeque, aqui a gente entra no objetivo ou no aspecto principal da nossa revista, ao olhar para o caráter de Melquisedeque, nós vamos ver então nele o caráter de Cristo. Vamos ver nele o caráter de Cristo. Ele saiu ao encontro de Abraão, como eu já disse, após a vitória que Abraão teve contra os reis, e Abraão então lhe paga o dízimo. Nós vemos esse detalhe. A Bíblia não entra muito em minúcias do porquê ele saiu ao encontro de Abraão, como a Bíblia só diz que ele saiu ao encontro de Abraão. Não entra em pormenores com relação a isso. Mas o grande destaque aqui, que eu quero enfatizar um pouquinho sobre o caráter de Melquisedeque, é que ele saiu ao encontro de Abraão após a vitória que Abraão teve contra os reis. E tanto Abraão quanto Melquisedeque reconheceram, através do encontro que tiveram, que aquela vitória foi fruto da ação de Deus. Foi Deus quem deu essa vitória a Abraão. Foi Deus quem proporcionou a bênção da vitória para Abraão e para os homens que estavam com ele. Abraão reconhece isso. Ele reconhece que Abraão foi vitorioso porque Deus lhe deu esta vitória. Então, reconhecer Deus na vida de outras pessoas é um aspecto interessante, importante do caráter de Melquisedeque. Porque o caráter não são as características que estão em nós, que se manifestam através do nosso comportamento e nossas atitudes e ações. Pois bem, Melquisedeque ele sai ao encontro de Abraão, porque ele reconhece que Deus estava na vida de Abraão. E sendo ele um sacerdote de Deus, ele então traz esse pão e esse vinho, reconhece de forma verbal e pública a vitória de Abraão e Deus na vida de Abraão. Esse é um aspecto importante com relação ao caráter cristão. O cristão, ele deve sim reconhecer e valorizar Deus na vida de outras pessoas. A vitória que Deus tem dado, a forma como Deus tem usado outras pessoas, deve gerar em nós louvores e gratidão a Deus e jamais inveja ou qualquer outro tipo de sentimento contrário. O caráter de Melquisedeque, então, já entrando nele aqui, mostra isso. Reconhecer e valorizar o que Deus faz na vida dos outros. Porque isso tudo é para a glória do nosso próprio Deus. Como Melquisedeque é um tipo de Cristo, então nós vemos traços do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo nele. Ele era justo, porque era o rei de justiça. Era um homem de paz, porque era rei de Salém, que quer dizer rei de paz. E era um homem abençoador, porque ele abençoou Abraão. Então, nós temos aqui 3 aspectos importantes que devem ser refletidos no nosso caráter também. Justiça, paz e ser abençoador. O próprio Cristo, ele é justo. 1 de João, capítulo 2, verso 1, João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo, está escrito. Jesus é o justo. Então, Melquisedeque, figura de Cristo, tipo de Cristo. E o que nós temos com isso? Nós temos que refletir também o caráter de Cristo através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele forma o caráter de Cristo em nós. Nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, estamos sendo formados semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, justo, Melquisedeque, rei de justiça, o cristão, portanto, deve buscar a justiça. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 29, ele diz: se sabeis que ele é justo,
ele não é justo. O próprio João disse há pouco, eu citei aqui, 1 de João 2:1, que nós devemos buscar o nosso advogado. Quando pecarmos, buscar o nosso advogado, porque o nosso advogado é Jesus Cristo, o justo. Então, o mesmo João diz, no capítulo 2, verso 29, que se nós sabemos que ele é justo, que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, se eu sou nascido de novo, se eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, se eu sou um verdadeiro crente, eu, então, devo praticar a justiça, primeiro porque eu sou nascido dele. E ele é justo. Se eu nasci dele, eu devo transmitir aquilo que ele é e aquilo que ele tem. Justiça. Então, nosso caráter está interligado, é claro, à ação do Espírito Santo em nossa vida, gerando em nós aquilo que Cristo tinha na vida dele. Portanto, é inconcebível que um crente não seja alguém que ame, que pratique e que viva a justiça. Que busque o que é justo, não apenas para si mesmo, mas principalmente para o seu próximo. Jesus também, assim como Melquisedeque, ele era o príncipe da paz. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Jesus é chamado por Isaías o príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele disse aos seus discípulos, no Evangelho de João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu deixo-vos a minha paz, a paz de Jesus. O rei da paz, Melquisedeque, o príncipe da paz, Jesus. E agora nós encontramos o Senhor Jesus transmitindo paz aos seus discípulos. E que paz maravilhosa desfruta todo aquele que conhece Jesus. Que paz bendita tem todo aquele que de Deus se aproxima através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desfruta dessa paz maravilhosa, deixada por Jesus há tanto tempo atrás, quando ele disse aos discípulos, eu deixo a minha paz vos dou. É a paz de Jesus. Não é a paz do mundo, porque o mundo não tem paz verdadeira. Não é a paz que o mundo oferece, porque a paz do mundo não satisfaz. A paz de Cristo satisfaz plenamente e completamente o coração do homem. Agora, se nós, sendo seguidores de Jesus, sendo discípulos de Jesus, nascidos dele, nós também devemos ter paz. Paz. Quando Jesus mandou os discípulos numa missão evangelizadora lá em Lucas, no capítulo 10, verso 5, ele disse para os discípulos, em toda casa que você entrar, ou em qualquer casa que vocês entrarem, dizei primeiro, paz seja sobre esta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós, a vossa paz. Então eu tenho recebido a paz de Jesus, eu tenho a paz e essa paz eu tenho que transmitir aonde quer que eu estiver. Isso são marcas de um caráter. É importante que o crente seja um pacificador, seja alguém, como nós já temos visto nas bem-aventuranças, de ser um pacificador. Faz parte do caráter cristão. Assim como Melquisedeque, rei da paz, Jesus deixou a paz, nós devemos, por onde passarmos, também deixar a paz. Um rastro de paz. O apóstolo Paulo disse, enquanto estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Portanto, o caráter cristão é um caráter marcado pela paz. Já, outro aspecto do caráter de Melquisedeque é que ele foi abençoador, porque abençoou Abraão. E Jesus é insuperável em ser o grande abençoador. Foi, sempre será, porque ele é eterno, o nosso eterno abençoador. Um dia, ele tomou as crianças em seus braços e ele as abençoou, impunha as mãos sobre as outras crianças e as abençoava. Marcos 10, 16. Jesus abençoava as crianças. Jesus abençoava as pessoas oprimidas que dele se aproximavam. Outras que ele próprio se aproximava delas.
para abençoá-las e mostrar o amor de Deus revelado na sua própria pessoa, o grande abençoador. Assim como nós também devemos abençoar. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não apenas abençoar aqueles que nós vemos Deus na vida deles, mas o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo supera tudo e todos, até mesmo a própria ação de Melquisedeque, que nós vemos abençoando Abraão. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a abençoar até mesmo aqueles que nos perseguem. É uma coisa difícil para nós, mas é assim que o caráter cristão é desenvolvido. Um caráter semelhante ao de Cristo, abençoador. A última parte da lição fala sobre um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é aquele que recebe os pecadores que dele se aproximam pela fé. E ele os purifica para uma vida de comunhão sem interrupções com Deus, porque ele é sacerdote eterno. É ele que aproxima, é ele que intermedia, é ele que recebe os pecadores e permite que os pecadores desfrutem de uma vida de comunhão ininterrupta com Deus, porque ele é sacerdote que vive para sempre. Por ele nos aproximamos de Deus numa comunhão constante, que alcançará toda a eternidade. Já desfrutamos aqui, já participamos dessa comunhão aqui por causa de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que morreu por nós, que pagou o preço da nossa transgressão, que nos purificou de uma vida de pecados e de transgressões no seu sangue precioso e que nos dá o direito de viver agora, por causa dele, diante do trono da graça, na presença de Deus, desfrutando de uma comunhão com o Pai. Jesus é aquele que sempre nos aproxima de Deus, que sempre nos faz estar perto do Pai. E é Ele que sempre intercede por nós. Sempre intercede por nós. Um sacerdote que sempre intercede por nós. Por isso que eu entendo que o maior trabalho que um cristão faz na face da terra é o trabalho da oração. Porque quando oramos e quando intercedemos, estamos fazendo aquilo para o qual Jesus Cristo está no céu, está fazendo agora. Ele está intercedendo. Nós precisamos pedir a Deus sempre graça, ajuda e força do Espírito Santo para que nós possamos fazer parte da poderosa intercessão que Cristo está envolvido nela. A sua intercessão eterna. E nós aqui na terra. Fazendo isso, quando nós oramos, nós participamos do ministério que Ele está executando lá no céu. Ele nos aproxima de Deus e nós, através das nossas orações, fazemos parte, junto com Ele, do seu poderoso e grande ministério de intercessão. Jesus, Ele é totalmente diferente dos sacerdotes da antiga aliança, que eram homens fracos e cobertos de fraquezas. Ele é perfeito, perfeito. E como homem, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E por isso, ele pode socorrer os que se aproximam de Deus através dele. É um sacerdote compassivo. É um sacerdote que podemos confiar nele. É aquele com quem nós podemos, em quem nós podemos depositar as nossas frustrações, as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos deslizes. Podemos confiar nele, podemos entregar tudo a ele, porque ele nunca pecou, mas ele em tudo foi tentado. E ele sabe, e tem o socorro, tem o escape para as nossas vidas.
Jesus, o perfeito. Jesus, o eterno. Jesus, o soberano. Jesus, o maravilhoso. Tudo que Melquisedeque representou cumpriu-se plenamente e completamente e muito mais abundantemente na pessoa de Cristo, no caráter de Cristo, na ação de Cristo, na sua função sacerdotal, no seu relacionamento com o Pai e no seu relacionamento conosco. E na permissão que Ele dá a nós de podermos, através dele, nos achegar a Deus. O maior privilégio que um ser humano tem é poder estar perto de Deus. E esse privilégio só é concedido por causa de Cristo, por causa de Jesus, que morreu na cruz e é o nosso sacerdote para todo sempre. E o Espírito Santo que Ele nos deu forma em nós um caráter de justiça, um caráter de paz e um caráter abençoador. Assim como foi Melquisedeque, assim como foi Jesus, assim somos nós também neste mundo, porque representamos aqui aquilo que Cristo está fazendo em nossa vida. Que Deus continue abençoando você e sua família.